Pessoal, tudo bem? Inteligência Artificial aqui. Nessa semana a gente vai dar continuidade aos estudos de redes neurais e nós vamos passar para uma parte no estudo que está relacionada à previsão, tá? Então, qual que é um roteirinho que eu vou seguir nessa aula aqui? Eu vou explicar a diferença entre previsão e classificação, tá? Vou falar sobre séries temporais, depois a preparação dos dados, depois eu vou mostrar o código do treinamento e de teste da rede neural, tá bom? Esse vídeo, eu estou pressupondo que você já viu a parte de classificação, tá? O que é essa parte de classificação? Se você entrar no meu canal do YouTube, é esse vídeo aqui, ó, aqui no cantinho, tá vendo? Ó? Inteligência Artificial, semana 9, redes neurais com PyTorch. É esse vídeo aqui de 1 hora e 24 minutos, tá? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui de previsão de séries temporais, pressupondo que você já viu esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo longo e ele explica muita coisa sobre o PyTorch e eu já vou falar alguns termos técnicos, pressupondo que você já saiba, que você já tenha assistido esse vídeo, tá ok? Beleza. Então, até então, nós estávamos vendo redes neurais para atacar o problema, né, de classificação. Tá? Então, não vou explicar o que é classificação, vou só fazer uma revisão. Então, o problema lá que eu dei como exemplo foi o problema da íris, né, dessa flor aqui, do database da íris, dataset, tá? Que ela tem 4 características, né, 4 entradas, 4 atributos e uma classe para poder uma saída, né, com 3 classes para poder classificar de acordo com essas medidas aqui da sépala e da pétala, a qual classe pertence essas medidas, tá? Então nós temos lá nesse dataset da íris 150 instâncias com 4 atributos cada um, né, atributos, medidas, dimensões e 3 classes, tá? Como é que funciona como é que funcionou essa classificação? Aqui nós temos o dataset e aqui nós temos um diagrama de como que era a rede neural, tá? Então, cada atributo ele vai ter como entrada um neurônio na rede, tá? Então, para cada atributo temos um neurônio. Então, se nós temos 4 atributos, nós temos 4 neurônios na nossa camada de entrada. Depois nós temos as camadas escondidas, tá? Aqui nesse diagrama tem 2 camadas escondidas, mas no exemplo lá da aula eu usei só uma, porque eu acho que só uma já resolveu o problema. E aqui na camada de saída, nesse diagrama tem 3 camadas, 3 neurônios na saída. Lá no exemplo eu dei só um exemplo de com um neurônio, tá? Mas aqui você pode fazer com 3 também. Como é que funciona com 3 aqui no caso? Se essas medidas, né, se a classe aqui for setosa, você ativa esse neurônio, ou seja, dá a resposta 1 e dá 0 para os outros, tá? Se for versicolor, dá 0 para setosa, 1 para versicolor, 0 para virgínica. E se for virgínica, dá 0 para setosa, 0 para versicolor e 1 para virgínica, tá? É uma outra abordagem, mas também funciona, tá bom? Então funcionava assim: cada atributo entra aqui no neurônio da camada de entrada e faz aqueles cálculos e libera uma saída, tá bom? Essa era a classificação. Nós vamos falar sobre previsão, tá? E previsão, nós vamos fazer previsão de séries temporais, tá bom? É um assunto que eu gosto muito porque foi o tema do meu mestrado, tá? Se vocês procurarem na internet a minha dissertação de mestrado, vocês vão ver lá que eu utilizei redes neurais e modelos estatísticos para tratar séries temporais. Então, o que é uma série temporal? Tá? Uma série temporal, ela é isso daqui, ó, é um conjunto de dados ordenados ao longo do tempo. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, aqui do lado direito, de uma série temporal da evolução das temperaturas globais. Tá? Então, aqui no eixo Y, eu tenho os desvios, né, das temperaturas globais. Tá? Então, são dados do desvio padrão da temperatura global.
E aqui no eixo X eu tenho o tempo, tá vendo? Isso aqui é muito importante, ó, tempo. E aí esses dados estão ordenados ao longo de um tempo, tá? Por isso que chama séries temporais. É um conjunto, uma série de dados, um conjunto de dados ordenado ao longo do tempo, tá? Existem algumas características para um conjunto de dados ordenado ao longo do tempo ser considerado série temporal. Um deles, e o principal, é intervalos iguais. Tá? Então, se você tem um conjunto de dados ordenado ao longo do tempo, o intervalo entre cada dado, ou seja, o intervalo de tempo entre cada dado, tem que ser igual. Tá? Então, aqui deve estar em anos, né? Não está falando, mas aparentemente está intervalado em anos. Então, a cada ano, né, 1880, começando em 1880, o próximo aqui deve ser 1881, depois 1882 e até 2020, tá? Pouco antes, né, de 2020 aqui. Então, sempre vai ser intervalos iguais, ou seja, nesse caso aqui sempre vai ser anos, tá? Por ano. A gente não considera uma série temporal quando o intervalo não é igual. Por exemplo, você quer anotar os preços de gasolina da sua cidade. Tá? Então você vai lá no dia 1º de janeiro e anota. Ok. Aí depois você espera um mês, vai no dia 1º de fevereiro e anota. Aí depois você espera mais um mês, 1º de março. Aí depois, chegou no outro mês, você esqueceu. De 1º de abril, você esqueceu de ir lá. Aí você só foi em 1º de maio, ou seja, você pulou abril. Tá? Aí depois você foi dia 16 de junho, aí já não deu um mês. Tá? Então esses dados, embora estejam ordenados no tempo, não considera série temporal, porque você não colocou intervalos iguais. Tá? Então sempre tem que ser intervalos iguais. Dias, meses, anos, minutos, tá? Horas. Estando igual, já está bom. Tá ok? Beleza. Como é que vai funcionar a previsão de uma série temporal? Tá? É bem simples. Nós vamos organizar os dados, tá? Vamos preparar os dados que a gente encontrar dentro de uma série temporal, nós vamos organizar eles para colocar eles dentro do modelo de rede neural, tá? Existem várias metodologias para treinar uma rede neural para previsão e análise de séries temporais, tá? A que eu vou explicar aqui hoje é a mais simples, tá bom? Existem várias outras. Se você tiver curiosidade de procurar, você vai ver que tem Randall Forest, Randall Walker, análise de médias móveis, análise de desvio padrão, decomposição, tem muita coisa, tá? Mas eu vou explicar aqui a que eu acho mais simples, tá bom? Nós vamos organizar os dados em formato de uma janela deslizante, tá? Daqui a pouco eu mostro direitinho o que é uma janela deslizante. A entrada, tá? Serão os dados dentro da janela e a saída é o próximo valor da janela. Nós vamos também normalizar os dados entre 0 e 1, como nós fizemos na classificação, só que nós não vamos embaralhar os dados, nós não vamos fazer aquele shuffle que a gente fez na classificação. Tá? Por que nós não vamos embaralhar? Porque a ordem dos dados é muito importante em uma série temporal. Tá? Então nós não vamos embaralhar esses dados aqui não. Então, como que vai funcionar essa janela deslizante aqui que eu falei? Tá? Olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma série temporal. Tá? Cada bolinha dessa daqui é um dado disposto ao longo do tempo, tá? Com intervalos iguais. Tá bom? A linha azul aqui é a série, cada bolinha são os dados. Então, essa janelinha aqui, esse quadradinho amarelo, nós vamos chamar de janela temporal. Tá? E nós vamos separar os nossos dados em pequenas janelas, tá? Em janelas sequenciais, de modo que os dados que ficarem dentro da janela, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados dentro da janela, 5 dados, né? 5? Esse aqui ele não contou. Vou começando a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dados dentro da janela. Esses dados vão ser as entradas da minha rede, tá vendo a setinha aqui? E a saída da minha rede é exatamente o próximo, ou imediatamente o próximo valor depois da janela. Tá? Então, esses dados aqui, nessa sequência, sem embaralhar, farão parte da nossa entrada e a nossa saída
vai ser o próximo valor da janela. Tá? E nós vamos fazer isso... Por que chama janela deslizante? Porque nós vamos deslizar essa janela ao longo da nossa série temporal. Tá? Aqui eu peguei o segundo, né, que ele já... Parece que ele ignorou esse primeiro aqui, mas vamos falar que esse aqui é o primeiro. Pegou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto valor. E o sexto valor foi a saída. Depois nós vamos treinar com o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto valor como entrada. E o sétimo valor vai ser a saída. Então imagina essa janelinha amarela aqui deslizando ao longo dessa série temporal. Eu até pensei em fazer um GIF animado com isso daqui, mas achei que ia dar muito trabalho e acabei não fazendo. Depois eu posso até, se algum de vocês fizer, eu até dou alguma recompensa, tá bom? Então, essa janela vai deslizar ao longo da série temporal e essas entradas elas vão mudando sequencialmente, né? E a saída também vai mudando, mas sempre mantendo a imediatamente posterior à janela. E aí nós vamos treinar a rede. Perdão. E na hora de treinar, nós vamos pegar um pedaço desses dados aqui, né? No caso aqui o último pedaço aqui dos dados, que a rede não vai ver, né, que nós vamos treinar somente até uma parte, nós vamos dividir essa série aqui, né, do início até mais ou menos aqui 80% para treinamento e de 80% até o final para teste, de modo que essa última parte a rede não vê, mas nós vamos jogar esses dados na rede para ela tentar prever os próximos valores. Tá? Isso é a janela deslizante, o jeito que a gente vai treinar a nossa rede neural. Tá? Vamos lá, vamos para a parte do código agora. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o treinamento e os testes, tá? E nós vamos usar como exemplo preços de ações da Bolsa de Valores. Tá? As ações da Bolsa de Valores, uma rápida explicação, as empresas têm ações na Bolsa, né? E essas ações elas são negociadas diariamente, nos dias úteis. Tá bom? Então, há compra e venda de ações. Então, se você tem uma ação de alguma empresa, da Petrobras, da Vale, Lojas Americanas, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, você pode vender essa ação por um determinado preço, tá? E você pode comprar ações de empresas por um determinado preço. Esses preços eles são anotados, tá? Em vários intervalos, minutos, horas, dias, tá bom? Então nós vamos pegar os preços diários de ações e fazer uma previsão, isso é uma série temporal, né? E nós vamos fazer uma previsão em cima disso. Nós vamos utilizar, existem vários bancos de dados, tá, pessoal, que guarda preços de ações, vários bancos de dados. O próprio Google é um, tá? O Google tem esse registro, quer ver, ó? Vou colocar aqui um código de uma ação, que é o Petro 4, que é da Petrobras. Se você digitar só Petro 4 no Google, o próprio Google já te dá aqui um registro, tá vendo? Da negociação dessas ações. Esse aqui é um registro diário, tá? É o registro de hoje, né, dia 18 de novembro. E aí você pode mudar o intervalo, ó. Então esse daqui ele tá se eu não me engano, ele tá a cada 5 minutos, tá? Então olha lá, 11h55, acabou de mudar para 23h90. Ó, meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia e 10. Então aqui o intervalo é de 5 em 5 minutos que o Google colocou. Acabou de subir para 23h91. Então, se você quiser de 5 dias, aqui está de 5 dias, ó, e ele já está com intervalo de 30 em 30 minutos. Se você mudar para um mês, aí ele já vai mudando aqui, ele está com valor, um intervalo diário, ó, 29 de outubro, 30 de outubro, 3 de novembro, tá vendo? Intervalos diários. 6 meses, tá vendo? E aí aqui o gráfico de 5 anos, tá? Dos preços das ações. E aí o preço vai mudando, ó, de acordo com as negociações, tá? Alguém ofereceu 23,92 e comprou uma ação por 23,92, tá? Outro lugar que tem, Infomoney também tem, tá? Tem vários lugares que tem, mas a gente vai utilizar, falando demais, né? Yahoo Finanças, tá? O Yahoo Finanças, ele tem uma API que a gente consegue ver os dados das ações, tá?
Esse aqui é o Yahoo Finanças brasileiro, tá? Tá aqui BR, mas existe também o Yahoo Finanças americano, tá? É o financeyahoo.com, tá aqui. Então, dentro aqui do Yahoo, as ações têm um código, tá? Por exemplo, aqui, o código da ação da Apple é AAPL, tá? Então, vou clicar aqui, ó, AAPL, é o código da ação da Apple. Hoje, nesse exato momento, ela está sendo negociada a 119 dólares e 4 centavos, tá? 6 centavos agora. As ações brasileiras, elas têm um símbolozinho do SA logo depois, quer ver, ó? Petro 4. Aqui eu digitei Petro 4 no Google, né? Só que para o Yahoo, ele tem esse símbolo desse SA, tá? Logo depois. Esse SA do símbolo, pessoal, aqui, ó, não é de sociedade anônima, igual tá aqui, mas é de São Paulo, tá? Todas as ações brasileiras, elas têm esse SA de São Paulo. Então, aqui, ó, moeda em BRL, Brazilian Real, né? Real brasileiro. Então, vamos supor, da Vale, né? Vale, acho que é Vale 3, vale3.sa, tá vendo? Aqui. Então, todas as ações brasileiras, elas têm o código da ação real da Bovespa, .sa, tá? Então, nós vamos utilizar esse Yahoo Finanças para poder pegar as séries temporais, tá? Vamos para o código. Nesse vídeo, pessoal, eu não vou fazer igual eu fiz no vídeo passado, de ir digitando o código ao longo do vídeo. Eu acho que demora demais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz o código está todo pronto, tá? E eu só vou executando célula por célula e explicando o que está acontecendo, tá? Então, vamos começar pela instalação e importação do Yahoo Finanças, tá bom? Observa que aqui eu tenho duas células de importar bibliotecas, tá bom? Nessa célula de baixo, que é a célula que vocês já conhecem do outro vídeo, eu simplesmente coloquei import pandas, aspd, import numpy, asnp, import math, import torch, import matplotlib. Eu não precisei dar um install igual eu fiz aqui, ó, pip install e yfinance, né, Yahoo Finanças. Por quê? Porque o próprio Colab, né, do Google aqui, ele já tem essas bibliotecas aqui instaladas. Então eu só preciso importar. O Yahoo Finança não está instalado no Colab, mas você pode instalar. Então como é que você faz? Você coloca sinal de exclamação, tá? Sinal de exclamação, pip install Yahoo Finanças, import Yahoo Finanças, e aí eu coloquei YF para seu alias, né, o seu apelido lá. Então vou rodar aqui. Ele vai baixar e instalar, tá? Só não precisava demorar tanto, né? Aí. Então, ó, ele fez o download, tá? Já estava instalado, porque eu já tinha rodado. E aí, aqui, ó, instalado com sucesso, tá bom? Beleza. Aí, eu vou rodar a próxima aqui, que é para importar as outras bibliotecas, que ele já está instalado. Eu só vou importar, já rodou. Agora nós vamos pegar as informações da ação da Petrobras, tá? E o código dela, como eu expliquei, né? Ela segue o código da Bovespa, Petro 4. Como ele está no Yahoo Finanças, ele tem esse ponto SA, que é de ponto São Paulo, tá bom? Então, vamos rodar esse código aqui. Esse código serve para você escolher uma ação, tá? O ticker para escolher uma ação. Depois você pode liberar aqui a informação dessa ação. Quer ver? É bem legal. Ele tem um monte de informação sobre essa ação. Olha só. Não vou ler tudo, tá, pessoal? Depois vocês podem tirar um tempo para ler, mas é o máximo de informação, o máximo, né? São todas as informações que o Yahoo Finanças tem da Petrobras, tá? E das ações. Ó, tem o endereço da empresa, tá? Endereço do escritório, né, no caso. Tem o valor que está atualmente, ó, 23,83. O valor que está no book. Tem aqui a cidade, ó, Rio de Janeiro, país Brasil, moeda que é negociado, né, Brasília Real. A alta diária, o máximo hoje chegou a 24,13. A mínima diária hoje chegou a 23,69, a mínima. E várias coisas.
Tem até o dividendo, o logotipo aqui da empresa, o logotipo, uma descrição aqui da empresa, tá? O nome mais longo, muita coisa aqui, muita coisa. Tem até o site deles, se eu não me engano aqui tem um logotipo também. Aí tem até o logotipo da empresa, tá? Se precisar, é uma API mesmo, tá, gente? Bem legal. Feito isso, nós vamos pegar os dados, tá? O que mais interessa para a gente. Aqui é só as informações, tá? Caso você queira visualizar. Aqui eu fiz da Petro, né? Petrobras. Vamos pegar da Apple, ó, a APL, tá? Só trocar o nome da variável aqui, a APL. Não precisava trocar não, mas a APL. Aí já vai mostrar as informações da Apple, tá? Da ação da Apple, ó, o endereço. One Apple Parkway, tá? Cadê o currency? Aqui, ó, currency, dólar americano, tá bom? A alta diária hoje chegou a 119,82, a mínima 118, tá tudo aqui, tá? Vamos voltar aqui para Petro 4, petro4.sa, só trocar aqui o código, código não, variável, beleza, fechar aqui, não precisava nem rodar de novo. Agora nós vamos passar para a parte de coleta dos dados, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o Petro4SA. Eu quero os dados históricos, tá bom? Então, aqui está de um dia, né? Vou pôr aqui 5 anos. Eu quero esses valores aqui, ó, tá? Pronto para a gente já colocar na nossa rede neural. Então, eu vou criar uma variável, né? YF, que é o que eu criei aqui, ó, tá? Que eu estou chamando Yahoo Finanças. Download, o código da ação, tá? A partir de qual data que eu quero e até qual a data final, tá? Então eu escolhi que eu quero as ações da Petrobras do dia 1º de janeiro de 2016 até 31/12 de 2019, tá? Hoje é 18 de dezembro, desculpa, hoje é 18 de novembro de 2020. Tá? Eu estou pegando até 31 de dezembro de 2019. Vou mostrar aqui, imprimir. Então, olha o que vem para a gente. Tá? Ele começa aqui, ó, o primeiro pregão de 2016 foi dia 4 de janeiro. Né? Dia 1º de janeiro deve ter dado uma sexta-feira. Foi feriado. Aí dia 2 e dia 3 deve ter dado sábado e domingo. O primeiro pregão de 2016 foi dia 4. Tá? De janeiro. E aqui o último pregão de 2019 foi dia 30 de dezembro de 2019. Tá bom? André, por que você está pegando só até 2019? Não está pegando até a data de hoje, 2020. Poderia, tá, gente? É só colocar aqui, ó. Vamos colocar data de hoje, ó, 2020. Opa, 2030 não, né? Quem dera. Tivesse quem dera essa API colocasse o dado futuro, né? Novembro 2020 até ontem, né? 17. Vou rodar. Ó, tem até a data do dia 16, tá? Tem até a data do dia... Deixa eu pegar aqui dia 18, deixa eu ver se ele pega o dia 17. Aí, ó. Pegou até do dia 17, até ontem, tá? 17 de novembro de 2020. Por que eu não vou pegar até 2020? Por causa disso daqui, ó. Aqui é o gráfico de um ano, tá? Da série temporal. Vou colocar aqui de 5. Aqui, olha essa queda gigante que teve aqui, ó. Essa queda é do Corona, tá? Olha lá, 31 de dezembro de 2020. Aí depois, ó, janeiro até 1º de março de 2020. Isso aqui foi quando a pandemia estourou, tá? E as ações caíram muito de todas as empresas, tá? Então ela caiu muito. Dá um zoom aqui. Ó. Isso aqui, essa queda atrapalha na hora da gente fazer o reconhecimento de padrões da rede neural. Tá? Então eu vou pegar somente até aqui 2019, ó, porque aí você tem um gráfico que está em uma tendência de alta. Tá? André, e se eu quiser usar tudo? Pode usar. Tá? Nós vamos fazer esse teste também. Só que essa catástrofe aqui, né, esse evento aqui que não era previsto, a rede ela não vai entender muito bem isso daqui, mas a gente vai fazer, tá bom? Então, mas só para o nosso gráfico ficar mais bonitinho,
eu vou mostrar para vocês primeiro de dezembro de 2019, tá? E depois a gente faz com até 2020, beleza? Então aqui é para pegar os dados. Ah, tá. Quando os dados vêm, pessoal, ele vem com essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? Abertura, máxima, mínima, fechamento, fechamento ajustado e volume. O que é cada um desses aqui? Abertura é a primeira negociação do pregão, tá? Abriu o pregão 10 da manhã, ela foi negociada a quanto? Tá? Nesse caso aqui é 6,57. A máxima, é o maior valor do dia. A mínima, é o menor valor do dia. E fechamento é o valor da última negociação do dia. Tá? É o valor da última negociação do dia. Fechamento ajustado é o seguinte, quando o pregão fecha, 5 da tarde, tem mais um períodozinho de 15 a 45 minutos que existem algumas negociações no pregão. Tá? Então, essas negociações entram aqui nesse... Eu não sei exatamente o porquê que tem esse período depois que o pregão fecha. Tá? Sinceramente, eu não lembro. E volume é quantas negociações ocorreram no dia. Então, olha só, a Petrobras, no dia 4 de janeiro de 2016, teve 45.962.100 negociações. Negociações, tá, gente? De compra e venda. 45 milhões de negociações de compra e venda num dia. Tá bom? É uma das ações mais negociadas na Bovespa. O que vai interessar para a gente, pessoal, é só essa coluna aqui, ó, o close. Tá? É só o valor de fechamento. É quanto que a ação fechou o dia. Tá? Então, para isso, nós vamos fazer isso aqui, ó, coleta data.close, tá? Data recebe data.close, ou seja, eu estou pegando só a coluna de fechamento. Com isso, já vou rodar aqui, eu vou plotar aqui o gráfico todo, tá? Isso aqui é um código para plotar o gráfico todo. Então, aqui eu plotei 3 gráficos, tá? Vou explicar um por um. Esse aqui é o gráfico todo da Petrobras, então ele vai de janeiro de 16 a dezembro de 2019, tá? Esse aqui é o gráfico da série, tá? E aí nós vamos, e esse gráfico aqui agora nós vamos dividir esses dados em duas partes, treinamento e teste, tá? Essa parte que está em vermelho aqui é a parte que a rede vai ver, tá? E essa parte que está em verde é a parte que a rede não vai ver. Ela vai ser só mostrada, ela vai ver, gente, durante o treinamento, tá? Essa parte verde, durante o treinamento, a rede não vai ver, ela só vai ver na hora de testar, tá bom? Aqui, esse terceiro gráfico é só esse gráfico aqui com um zoom maior, tá? Aqui no Colab eu não consigo dar um zoom, no Visual Studio Code eu conseguiria. Aqui, como eu não consigo, eu simplesmente mandei imprimir o gráfico aqui de forma maior, tá? Então vamos fazer isso aqui, nós vamos pegar essa série, dividir em 2 grupos e treinar a nossa rede. Vou deixar isso aqui. Esse código aqui é para criar a janela deslizante, tá? Que eu tinha mostrado para vocês, isso aqui, ó. Tá bom? Vou criar essa janela deslizante e eu vou criar uma matriz de janelas deslizantes. Vou pegar essa janela, fazer uma, fazer a outra, fazer a outra, fazer a outra, tá? De modo que vai ficar assim, ó. Deixa eu rodar aqui. Aqui. Deixa eu colocar aqui ponto, deixa eu ver se eu consigo ponto head. NDArray não tem head. Tá, deixa eu pausar aqui só ver se realmente não tem head. O NumPy aqui ele não tem o head, mas eu vou fazer ele na mão mesmo, tá? O head é só para imprimir os 10 primeiros valores. Opa, aqui, os 10 primeiros valores. Beleza. Então, olha só, ele criou a matriz, tá? Então, observa que aqui eu já tenho os valores e eles já estão no formato da janela, tá? Olha só aqui o primeiro valor, 6,86 e o segundo, 6,67. Já o segundo valor, ele já começa com 667, que é esse segundo valor aqui, tá? Então, olha só, 667, 640, ó, 667, 640. E aqui, ó,
6,40, né? 6,26. Então ele vai seguindo a janela, tá? Esse códigozinho aqui ele vai criar a janela. Esse códigozinho aqui, ele vai normalizar os valores entre 0 e 1. Tá? Por que eu tenho que normalizar? Porque meu modelo de rede neural ele só vai trabalhar com valores entre 0 e 1. Tá? Se eu não normalizar, a minha rede ela não vai nem treinar. Tá bom? Então vamos normalizar aqui. Normalizado. Com os dados já na janela e normalizados, eu vou converter os meus dados para tensor, tá? Que é aquela estrutura de dados que o PyTorch entende. Nessa conversão para tensor, eu já estou separando aqui em entrada do treinamento, tá? Saída do treinamento, tá? Então tá aqui, ó, training input e training output. E aqui eu tenho a entrada do teste e eu tenho também a saída do teste, tá? Que é o teste input e o teste output. O que é a entrada e a saída mesmo? A entrada é os valores dentro da janela, tá? E a saída é o próximo valor imediatamente posterior à janela, tá? Do treinamento, a entrada do treinamento, cadê o gráfico? Opa, estava rolando para cima. Aqui. Do treinamento serão esses dados aqui, né? Do início até... São 850 valores, né? Aqui que eu vou separar. E da parte de teste aqui. Tá? Então eu fiz uma janela da série toda, uma janela deslizante da série toda. E separei em treinamento e testes. Isso eu fiz aqui, tá? Vou rodar. Vamos imprimir aqui para ver como é que tá. Aí, já está tudo em tensor, tá? Tanto a entrada do treinamento quanto a saída do treinamento, tá? Já está tudo, todo mundo já está aqui. Bom, na verdade eu mandei imprimir X e Y, né? Vamos colocar aqui só o teste input. Aqui e o teste output. Teste output. Aí. Beleza, ó. Então aqui eu tenho o tensor, tá? Que é a entrada do teste. Observa que ele está no formato de janela, ó, está observando aqui as diagonais, tá vendo? Ó? Seguindo as diagonais certinho. E a saída é um array, tá? Que é sempre o valor posterior, tá? Beleza. Aqui é a classe do modelo da rede neural, tá? Isso aqui não mudou muito do outro lado da classificação, tá? A diferença aqui é que eu tirei aquela função de ativação sigmoide, tá? Eu coloquei a função de ativação relu para a saída também, tá? Eu achei que ficou melhor. Se você quiser testar com a sigmoide, pode testar, tá? Mas foi só isso que eu mudei. Aqui nós vamos... deixa eu rodar aqui, né? Senão não vai adiantar. Aproveitar e já comentar isso aqui. Tá. Rodou, né? E aí nós vamos criar a instância do modelo. A entrada é o tamanho da minha janela, né? Da minha janela deslizante, a quantidade de características. A camada escondida, eu coloquei aqui um valor inicial de 100, tá? Mas você pode mudar isso daí para ver se você alcança resultados melhores, tá? E criei o modelo, ó. Model, né? Recebe net, input e hidden size. E vamos rodar isso daqui para ver aqui. Então a entrada, ó, ficou 50, né? Por que 50? Porque aqui eu defini, gente, a janela como 50, tá? Essa janela aqui, ó, aqui ela está com 5 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu defini como 50. É um número que eu inventei, tá? Você pode definir um número que você quiser. Eu acho que 50 ficou um resultado até bom, mas você pode mudar também o tamanho dessa janela aqui. É só mudar esse valor que ele já muda toda a matriz aqui, tá bom? Beleza. Aqui, camada entrada 50, escondida 100 e aqui o modelo de rede neural. Tá? Aqui eu estou criando o critério de erro, tá? Estou usando MSE Loss, que é o Mean Square Error, tá bom? Os parâmetros, lembrando, Learning Rate é obrigatório, o momento é opcional.
Observe os valores do learning rate e do momento, que eles estão abaixo de 0.1. Tá? No problema da Iris eu coloquei 0.9 e 0.3. Nesse exemplo aqui, 0.9 e 0.3 não ficou bom. Então eu coloquei valores abaixo de 0.1. Então para learning rate 0.09 e para momento 0.03. Mas também são valores que você pode mudar para você tentar alcançar um resultado melhor. Tá? Vamos rodar. E essa parte aqui que eu não tinha mostrado para vocês é caso você queira visualizar os valores dos pesos. Tá? Então, quando a gente cria aqui uma rede neural, essas ligações aqui têm pesos, tá? E esses pesos eles são inicializados aleatoriamente e eles vão sendo alterados à medida que for acontecendo o treinamento, tá? Então, se você quiser visualizar os pesos, é só você executar esse comandinho aqui, ó, pattern em models parameters print pattern, tá? Então tá aqui, ó, todos os pesos, tá? Da entrada para escondida, da escondida para saída. Tá tudo aqui. Tá ok? Caso é só a título de curiosidade, tá bom? Vou até comentar isso aqui. E depois vem o treinamento. O treinamento não mudei nada, é a mesma coisa, tá? Não mudei absolutamente nada, é a mesma coisa do outro vídeo. 50 mil épocas, que é um valor que eu achei que vai ficar bom, tá? Estou imprimindo aqui o erro a cada 1000 épocas. E aí vamos rodar. Ele já vai começar o treinamento, ó. Olha o tanto que ele já está acertando. 3 zeros depois da vírgula, tá? Eu vou pausar o vídeo, porque esse treinamento pode demorar. Na hora que acabar o treinamento, eu volto aqui, tá bom? Pessoal, o treinamento aqui terminou, tá? Então, olha só, nos primeiros valores, ó, 3 zeros, 8, ele já baixa na época 2000, já baixa para 6. Aqui na época 9.000 já baixa para 4. Depois na época 20.000 já baixa para 3, tá? E aí ele rodou até 50 mil época, que ele chegou a 3 zeros depois da vírgula e 34, tá? Agora nós vamos avaliar aqui o modelo já treinado, tá? O que isso daqui está fazendo? Eu estou pegando os dados de teste, tá? Ou seja, esses dados aqui, ó. Toda hora esqueço de plotar esse gráfico. Esses dados aqui em verde são os dados que não foram mostrados para a rede, tá? Então vou rodar esse grupo aqui de valores, tá? Para a rede, para ela poder prever para mim. Aqui. Ó, teste input. E aí, com esses dados de teste, né, ela teve um erro ó, de 0, 3 zeros depois da vírgula, 34, 2, 342, né, depois da vírgula. Agora nós vamos plotar os gráficos de erro e de previsão, tá? Não vou entrar em detalhes aqui nessa função dos gráficos, mas o que eu fiz? Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico de erro total, tá? Da época 0 até a época 50 mil. Então ele tem esse formato. Ele começa errando bastante, né? 12 e vai diminuindo. Então no início aqui ele diminui bastante e depois ele aparentemente se estabiliza, tá? Ele aparentemente se estabiliza. Por que aparentemente? Eu fiz um outro gráfico aqui, eu não consigo dar zoom aqui nesse gráfico. Se fosse no VS Code eu conseguiria, aqui eu não consigo. Mas aqui eu fiz o seguinte, aqui tem 50 mil épocas, eu mandei imprimir aqui as últimas 25 mil épocas, ou seja, da metade, olha aqui onde é que está o meu mouse, daqui da metade para o final. Então essa da metade para o final aqui, tá? Olha aqui, 25 mil ó, que eu coloquei. Então, da metade para o final aqui, que parece uma linha reta, se você dá um zoom, ele tem esse formato. Ó, tá? Esse gráfico aqui do meio, acredite se quiser, é esse espacinho aqui. Ó, tá? Esse espacinho aqui, os 25 mil últimos dados, que parece uma linha reta nesse gráfico, tem esse formato aqui. Ah, André, mas por que está uma linha reta? Por causa desse valor muito alto aqui, ó, 0,12 para 0, 0, 3 zeros depois da vírgula 3, isso aqui é um valor muito grande, tá?
Então o gráfico ele fica com essa aparência, tá? Mas se você der um zoom, ele vai ficar assim. Então o que eu posso tirar dessa informação? O erro está descendo e ele parece que ele vai continuar descendo. Ele tá vendo que ele está com a tendência de baixa? Ele não estabilizou, tá? Que é o último erro. A impressão que a gente tem é que ele consegue treinar mais, tá? Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos treinar mais daqui a pouquinho, tá? E esse último gráfico aqui é o gráfico da comparação do real com o previsto, tá? A linha amarela é a linha do real do gráfico, tá? E a linha azul é a linha que a minha rede neural previu. Observa que ele, embora ele não tenha acertado em cima, né, os valores exatos, ele acerta muito perto, cara. Pelo menos a tendência, olha só as subidas e descidas, isso é impressionante para uma rede neural, tá? Ele já acerta bem legal as tendências, tá? E aí eu fiz um outro gráfico aqui que eu vou dar um detalhamento desse gráfico aqui, tá? Esse próxima célula aqui. Aqui. Esse gráfico é esse gráfico aqui, com um zoom maior, tá? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Você consegue perceber que a impressão que a gente tem ao olhar para esse gráfico, o azul, pessoal, é o real, tá? E o vermelho é o previsto. Eu esqueci de pôr a legenda aqui. O azul é o real, o vermelho é o previsto. A impressão que dá é que a rede acertou um dia para frente, tá? Parece que ela acertou o dia futuro, não é verdade? Olha só, aqui esse pico aqui ele está com o dia para frente, esse outro pico também, esse pico e esse vale aqui estão para frente. Então a impressão que dá é que se eu pegasse essa previsão e trouxesse ela um dia para trás, tá? O gráfico ia ficar muito em cima, né? O gráfico ia ficar muito em cima. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei um shift no gráfico, ó, dei um row, tá? Que é a próxima célula, de modo que esse gráfico vermelho da previsão ele vai ficar um dia para trás, tá? Esse aqui é o gráfico que a rede previu, tá? E agora eu vou mostrar um gráfico empurrando a previsão para trás. Olha que legal. Quando eu empurro a previsão para trás, o gráfico fica muito em cima. Olha esse valor aqui, ele está muito em cima, tá? Esses aqui, ó, esse aqui também, tá? Esse aqui encostou. Quanto mais perto a linha vermelha está da linha azul, mais preciso foi a previsão, tá? Quando ela está longe, igual aqui, ó, é porque a previsão não foi tão boa. Mas quando ela está muito colada aqui, é porque a previsão foi perfeita. Ah, André, então quer dizer que eu tenho que fazer esse roll para trás, né, esse shift para trás de toda vez? Não, tá? A não ser que eu tenha errado uma coisa muito inocente, muito besta lá na hora de fazer a janela, o que eu acho que eu não errei. Esse aqui é o gráfico que a rede previu, tá? Isso aqui é uma gambiarra que eu fiz, tá? Eu dei um shift porque a impressão que me ficou foi que o gráfico estava prevendo um dia para frente. Então eu trouxe aqui um dia para trás, tá? E aí ele ficou muito em cima, tá certo? Bacana, né? Então, isso aí é redes neurais fazendo previsão de séries temporais, tá, pessoal? Lembrando que esses dados em azul a rede não viu no treinamento, tá? Ela não tinha obrigação de acertar esses dados. Ela acerta porque ela aprendeu o padrão da rede, tá? Vou voltar aqui, ó. Os valores estão bem altos, ó, comparado com 2016, que o valor da ação estava bem baixo. Estava aqui ó, perto de R$5. 2016 a ação da Petrobras estava valendo R$5. Tá? Hoje ela está valendo, hoje, né? 2019 aqui ela estava valendo quase R$30. Ó. Então, de R$25 de diferença, e esses dados ela nunca viu. Então ela usou todos esses dados aqui antigos para aprender o padrão, tá bom? Treinar, e esses dados que ela nunca viu, ela acertou bem legal, tá? Vou focar nesse gráfico aqui que é o gráfico real, tá bom? Esse gráfico aqui é um gráfico que eu empurrei para trás, tá bom? Beleza. Detalhes. Vamos dar uma focada nesse gráfico aqui, ó. Os últimos 25 mil épocas, a impressão que dá é que ele ainda vai aprender mais. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu treinar 50 mil épocas, eu vou treinar 100 mil épocas, tá? Vou treinar o dobro.
100 mil épocas. Tá bom? Vou rodar aqui, dar um restart and run all. Vou pausar o vídeo e vou voltar quando ele tiver treinado a 100 mil épocas, tá? Ele já vai começar a treinar aqui. Na hora que ele começar a treinar, eu pauso o vídeo, tá? Ó, já começou o treinamento, tá? Ele já vai treinar, ele vai treinar 100 mil. Para não demorar muito, eu vou pausar o vídeo e eu volto quando ele tiver acabado. Pessoal, voltando aqui, ó, ele já treinou as 100 mil épocas, tá? Então, ó, ele terminou com 0031, tá? Vamos rodar aqui já rodou, tá? Mandei rodar tudo, né? Ele terminou aqui com 004. Vamos ver os gráficos? Aí. Então, olha só. Esse aqui é o gráfico de erro de 100 mil épocas, tá? E esse aqui é os últimos 25 mil valores, tá? Aqui um quarto aqui, ó, de 75 mil para frente. Então, é um zoom que eu dei aqui, ó, de 75 mil para frente, os últimos 25 mil valores, tá? Agora sim parece que ele não vai aprender muita coisa, ó. Ele não está com tendência nem de baixa nem de alta, parece que ele vai manter o mesmo valor, tá? E aí o nosso gráfico aqui, ó, ele parece que ele está mais próximo dos valores, tá? Parece que ele está mais próximo dos valores. Vamos ver aqui ele detalhado, ó, bem detalhadinho, tá? Mais perto. O mais importante é esse último valor aqui, tá? Que é o mais interessante para a gente, que é o valor do dia, né? Que é o valor, no caso de o mais futuro, né? Que seria o valor mais interessante. Agora vamos ver isso aqui com o shift para trás, né? Que eu tinha falado do outro vídeo. Ó, ele já encostou mais ainda, tá? E o último valor aqui ele está bem próximo, tá? Ah, André, por que eu não sempre já faço com 100 mil épocas ao invés de fazer com 50? Porque às vezes com 50 resolve, tá? Você tem que analisar a queda do gráfico, igual eu fiz anteriormente, tá? Se os últimos dados aqui, os últimos valores, o gráfico está caindo, então é porque tem espaço para mais aprendizado, tá? Agora, se o gráfico estabilizou, igual ele estabilizou aqui, não necessariamente vai ser útil, tá bom? Agora eu vou fazer um negócio que eu não tinha pensado em fazer, mas eu vou fazer. O que é? Aqui eu peguei um gráfico bonitinho, né? O que é um gráfico bonitinho? Eu ignorei o coronavírus, tá? Eu ignorei o efeito do corona na ação da Petrobras, ou seja, o gráfico está com uma tendência de alta, tá? Então a impressão que dá é que se a gente traçar uma linha reta daqui para cá, né? Ele vai continuar subindo e aí a tendência é ele continuar subindo. Só que aí o que acontece? Vem o corona e o corona ele destrói esse gráfico aí. Então vamos colocar aqui de 2016 até ontem, 2020-11-18, tá? Aí, então tem até ontem, tá? E aí o gráfico ele vai ficar assim, ó, com essa queda aqui devido ao coronavírus, tá? E aí agora a Petrobras já está se recuperando, tá bom? Então quem comprou aqui a Petrobras quando 1º de março, né, quando o corona estava chegando e teve um lucro aí, ó, chegou a quase R$10, tá? Hoje ela está 23 e pouco, mas que dobrou desde março para cá. Então vamos treinar a rede com esses dados, tá bom? Vamos treinar a rede com esses dados aqui. Observe que com os dados de teste está bem aqui na queda do corona e vamos ver o que isso vai impactar, tá? Vamos ver se a nossa rede vai ficar boa igual ela ficou sem o corona, tá bom? Vou dar um restart e run all. Beleza? Eu vou pausar o vídeo, ele vai começar a rodar aqui, tá? Eu vou chegar aqui na parte do treinamento. Aqui já começou o treinamento, tá? Ele está com 100 mil épocas, então eu vou pausar o vídeo e vou voltar quando ele tiver terminado de treinar para eu mostrar o gráfico para vocês, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui ela já fez o treinamento, tá? Já chegou até aqui a 100 mil épocas. Não me responsabilizo, não sei o que vai acontecer, não sei se ficou muito bom, tá? Vamos ver aqui como é que ficou. Ah, olha, rapaz, ficou surpreendentemente bom, tá? Porque tá bem colado,
Tá bom? Tá muito coladinho aqui os dados, tá? O gráfico de erro aqui normal, né? Começa e desce. A impressão que dá é que ele tem possibilidade de aprender mais, tá? Mesmo com 100 mil épocas, ó, parece que ele está caindo, tá? Então a impressão que dá é que ele consegue treinar mais de 100 mil épocas, aprender além de 100 mil épocas, tá? Vamos ver esse gráfico detalhado. Ó, o valor real é o azul, tá? E o valor previsto é o vermelho. Até a queda ele encaixou bem, tá? Mas aqui, ó, ele não teve alguma discrepância aqui, tá? Mas assim, ele entendeu bem aqui o padrão, tá? Eu acho que ele no treinamento ele não chegou a ver o ano de 2020. Deixa eu só ver aqui o gráfico. No treinamento ele não vê 2020, tá? 2020 começa mais ou menos aqui, ó, tá? Então ele treina até 2000, aqui, ó, exatamente aqui, ó, tá? 2020 é aqui, tá? Então ele nem vê que teve isso daqui, mas mesmo assim ele já conseguiu prever a desculpa, conseguiu encaixar bem o que os dados, a previsão, tá? E quando eu dou o shift, né? Quando eu puxo os dados, ele fica mais em cima ainda. Tem hora que você nem vê a linha azul, tá? A linha vermelha fica bem em cima da linha azul. Mas lembrando que o gráfico certo é esse daqui, tá? Esse aqui é um gráfico que eu tentei ajustar. Eu não sei se isso que eu fiz, essa técnica é justificável, tá? Não sei, tá bom? Tá aí, pessoal. Essa é previsão de séries temporais com redes neurais. Isso aqui está um resultado de um gráfico considerando aí o efeito da pandemia na ação da Petrobras, tá bom? Vou gravar, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou gravar outro vídeo agora explicando a atividade dessa semana, tá bom? Mas é só um detalhezinho. Se você quiser aproveitar, eu vou deixar o link desse notebook na descrição do vídeo. Se você quiser aproveitar, você vai abrir o notebook, vai clicar aqui em File, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Save a copy in Drive, tá? Ele vai criar uma cópia desse meu notebook para você e você vai poder mexer nele tranquilamente, você não vai mexer aqui no meu, tá? Ele vai criar uma cópia para você. Beleza? Um forte abraço para vocês e até mais.